Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nós somos os Futileigos. E esse é o pior campeonato brasileiro da história, BGZ. Simplesmente a gente tem o maior clube do campeonato brasileiro disputando pra não cair. A gente tem Grêmio, Santos, Vasco, São Paulo, Inter, todos perigando ser rebaixado. Esse é o campeonato brasileiro de 2026. Então, o Campeonato Brasileiro de 2026 que tem o time que é chamado de Imortal, sendo o time que jamais morreu no campeonato. Sacanagem. É um campeonato brasileiro, querendo ou não, se a gente for levar em pauta, vergonhoso. Porque mesmo o time que revelou um dos maiores jogadores do futebol brasileiro dessa geração, que é o Santos, revelou o Neymar, né? E o Neymar está no Santos, ainda assim não adianta de merda nenhuma e o Santos tá brigando pra não cair. É uma coisa que fica até contrária, por assim dizer, vocês não acham? BGZ, se a gente for levar em consideração que esse é o campeonato brasileiro onde mais tem investimento, né? O futebol ele tá super inflacionado, valores absurdos de contratação, jogadores ganhando, qualquer jogador meia boca ganhando mais de 800 mil. A gente levar em consideração o nível de futebol praticado, a qualidade técnica dos jogadores é absurdo, BGZ. Eu posso falar do meu Grêmio, que simplesmente a gente tem o Bright White, que nesse exato momento ganha mais do que o Suárez ganhava. O Suárez que levou um monte de bagre pra ser quase campeão de um campeonato brasileiro. Agora a gente tem o Bright White, que domina a bola de canela, e apanha da bola, que não consegue finalizar. Se a gente for levar em consideração o São Paulo perdendo pra Chapecoense, que já tá virtualmente rebaixada, e com os salários que gasta, com o valor, assim, o que o São Paulo tem de salário atrasado, não tá escrito, BGZ. Os caras não recebem há meses. Se for levar em consideração o Santos já deve o clube pro Neymar. O Neymar, ele pode comprar o Santos a qualquer momento, de tanto que deve pra ele. E aí tu pega o Santos mesmo, com Rony, Tiquinho, Mike, Zé Rafael, um monte de bagre que ganha muito dinheiro, muito mesmo. O Vasco virou uma piada. Se tu vê o Cazé falando, chega a dar dó do Cazé. O campeonato brasileiro desse ano é disparado Coitado o pior do Cazé. futebol praticado. É disparado o pior futebol praticado, né? Eu nunca tinha visto um campeonato de tão baixo nível com um investimento tão alto, BGZ. O que tu pode me dizer sobre isso, BGZ? Sobre o teu Flamengo, por exemplo, com todo o valor que é investido, ainda não tá disputando por 2 pontos o título. E tá ter aberto uma vantagem aí de 6 pontos o Palmeiras. A gente tem time titular, todas as posições que precisar substituir a gente tem no banco de reserva, a não ser que tenha algum jogador lesionado. Então, assim, é um investimento muito grande. O Flamengo, querendo ou não, ele é o melhor elenco do brasileiro, ele só não tá no top 1 justamente pelo que eu falei no vídeo passado. Cara, é uma falta de adaptação muito grande por parte do Flamengo com relação a isso. Não demonstra superioridade pelo elenco que tem em todos os jogos. Então, isso é de todos os times. É uma coisa que eu mesmo fico puto com o Flamengo, isso falando de nível de futebol brasileiro, é que todos os times, nenhum time consegue se adaptar prontamente. E a gente tá vendo aí que tu não deu o like ainda, tu não tá inscrito no canal. Que história é essa, pô? Pelo amor de Deus, tá gostando? Deixa o like, pô. Compartilha esse vídeo com algum amigo, se inscreve e a gente já volta pro vídeo, pô. Mas primeiro fortalece, ajuda aí, pô. Mesmo com todos os recursos, mesmo com internet, mesmo com várias outras partidas jogadas dos outros times, não tem um estudo, não tem uma tática, não tem nada que faça os jogadores conseguirem chegar a um nível de superioridade, pelo menos ali dentro dos seus contextos. Por exemplo, se o Flamengo fosse superior e soberano todo o tempo, no primeiro jogo contra o Cruzeiro na Libertadores, que foi o que eu falei até no vídeo passado, ele não foi bem, não sabia como queria jogar. No segundo jogo se impôs pra caramba, no terceiro jogo tava deixando espaço aberto, pô. Toda hora uma abertura pra poder chutar de fora da área e dito e feito teve um gol. Então é nesses vacilos que por isso o Flamengo não tá líder do Campeonato Brasileiro com folga. Ainda que o Palmeiras também tenha vacilos desse tipo, ainda que todos os outros times vacilem dessa forma, e assim como tu bem pontuou, acho que dá pra frisar um detalhezinho ali do São Paulo, que apesar dessa questão da diretoria, né, apesar dessa questão financeira, monetária, pro maior clube do Campeonato Brasileiro, até porque ele tem os títulos mais relevantes, e mais títulos, ainda assim, o elenco do São Paulo não é um elenco de se jogar fora, né não, Jazão? E ainda assim, olha a situação que o time tá, pô. E eu pedi pra tu falar sobre o Flamengo, BGZ, exatamente pra trazer um contraste, né? Eu pegar, no caso, realidades diferentes. E por que eu fiz esse exercício com vocês aí? Porque se a gente pegar Palmeiras e Flamengo, eles estão em uma outra prateleira, né? Eles disputam outro campeonato. É um investimento muito grande. O que eu tava falando pro BGZ antes da gente começar, são os 2 únicos clubes que podem se dar o direito de errar uma contratação. Tu pode simplesmente contratar um jogador que não dá certo, pagar uma babilônia de dinheiro, isso não vai onerar tua folha salarial de uma forma que fique inviável de repor esse cara que não deu certo. Mas se tu pegar os outros clubes do futebol brasileiro, não tem espaço pra errar tanto quanto erram essas direções. Se a gente for pegar os exemplos que estão perigando ser rebaixado esse ano, a gente pega a Chapecoense, que não dá pra pôr nesse balaio, porque é um time de uma prateleira inferior, mas se a gente for pegar Vasco, Inter, Grêmio, Santos, São Paulo, são gigantes, cara. Gigantes. O Remo e o Mirassol ficam atrás, né, tentando voltar aí a disputar algo, voltando a ser competitivo, mas falando de São Paulo, Santos, Vasco, Grêmio e Inter, cara, são muitas contratações erradas. Muitas. É muito dinheiro gasto de forma errada. E aí a gente pega o caso que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que é o Grêmio, que o Grêmio, por muito tempo, achou que tu pagar salários
salários maiores, daria mais futebol pros caras. Então vamos pagar mais e o cara vai responder mais. Não, porque ele é limitado. E isso é um modus operandi de todos esses clubes, basicamente, né? O Vasco paga salários altíssimos pra Bagres, caras que tanto quanto o Bright White, que eu tava falando apanhando da bola, o Spinelli apanhando da bola no Vasco. O Inter contratou por 900 mil por mês o salário do zagueiro Maripan. Se a gente for pegar o São Paulo paga salários absurdos e foi assim por muito tempo, inclusive pra jogadores de vidro, como é o caso do Lucas Moura, do Oscar, né, que não conseguiam jogar, estavam sempre machucados e ganhavam salários altíssimos e aí precisava recompor com a base. Aí a gente pega o Santos, que paga salários absurdos também pra muitos jogadores, Grêmio, Inter, todos esses clubes que estão disputando embaixo são pífios em questão administrativa, em questão de não saber usar o dinheiro. E aí tu pega outros clubes, como a gente tava conversando aí o BGZ, a gente pega o Atlético Paranaense, que tá em terceiro nesse exato momento, a gente pega o Bahia, que não faz um investimento tão absurdo, é do Grupo City, mas não gasta como o Palmeiras e Flamengo, tá em sexto. O Red Bull Bragantino, que fica pegando o refúgio da base dos times grandes de São Paulo. Por exemplo, o Rodriguinho é o camisa 10 dos caras agora, pô. Um jogador que saiu da base do São Paulo, não tinha espaço, e tá lá, deu aulas agora contra o Grêmio, né? O Curitiba, e assim a gente pega outros clubes que estão tentando se organizar, o caso por exemplo, do Vitória, do Mirassol e do Remo, que estão um pouco abaixo, mas estão se organizando e estão tentando virar esses clubes menores de forma organizada, estão tentando fazer o que o Fortaleza fez um tempo atrás, de ficar muito tempo na Série A, conseguindo se classificar para Libertadores, de ser um clube competitivo, até sul-americano, né? Não só brasileiro, mas sul-americano no geral, né? Ou seja, pela Libertadores, ou seja, pela Sul-Americana, tentando ser competitivo. Coisa que, nesse exato momento, esses clubes que eu acabei de citar, que estão brigando pela zona do rebaixamento, não conseguem mais ser há muito tempo. A gente pega Inter, Grêmio, Santos, São Paulo, Vasco, a gente pega esses clubes e eles não conseguem ser minimamente relevantes numa Sul-Americana. BGZ, eles na segunda divisão da Libertadores, eles não conseguem ser competitivos, BGZ. Porque, assim, querendo ou não, o futebol, eu vou te trazer um contraponto, tá? Que eu acho que torna-se relevante pra esse momento do vídeo, que o futebol, se você for olhar num contexto dos últimos 10 anos, e isso, eu digo assim, 10 anos atrás eu tinha 9 anos, tá ligado? Mas não importa, o contexto sempre foi o mesmo. O futebol, ele tem aquele rodízio de times que desce da Série A, sobe pra Série A, desce da Série A, sobe pra Série A. Então, o Curitiba tá nesse rodízio, a Chapecoense tá nesse rodízio, o Vasco, por hora ou outra, até o Botafogo, até o Grêmio esteve nesse rodízio nos últimos 10 anos. Mas a questão é a seguinte, hoje, você vê o time do Curitiba estando ali no top 8, se classificando pra uma Sul-Americana. Você vê o time do Bahia tendo um bom desempenho. Você vê o time do Bragantino não deixando aquela temporada que terminou em 4º lugar isolada, né? Que tava ali brigando por classificação de Libertadores isolada. Você vê esses times crescendo. Então eu te trago um contraponto. Enquanto tu diz, aí no começo do vídeo, e eu concordo com você, mas eu tenho que ser o cara do contra, que é o pior campeonato brasileiro de futebol exercido, a gente vê os times pequenos, menores, porque o Curitiba, querendo ou não, ele é pequeno, o Bragantino é pequeno em termos da prateleira, dos times que estavam acostumados a estar lá em cima. Curitiba, por exemplo, veio da Série B, o Atlético Paranaense, que tá no top 3 do campeonato, veio da Série B. Estão dando a volta por cima, aproveitando essa brecha, aproveitando essa mancada que os times da Série A estão dando, dos times que já estão acostumados com a Série A estão dando, pra poder subir. E tendo em vista isso, tá aí o reflexo, o Atlético Paranaense vindo da Série B, pegando o top 3 do Campeonato Brasileiro, classificação direta pra Libertadores, e um dos seus jogadores sendo o artilheiro do campeonato com 16 gols, pô. Disputando com o Pedro, que tá com 15. E os dois isolados na artilharia, porque o terceiro é o Carlos Vinícius com 10. Então, porra, tem esse contraponto, tem isso que dá pra se refletir, que eu ouso dizer que da forma com que os times grandes não estão sabendo aproveitar, era até pro Remo, Mirassol e a Chapecoense tá acima e mandar essa carrada toda que tá aí entre o 16 e o 12, era pra mandar esse pessoal tudo pra poder cozinhar na Série B, nessa porra, e eles voltarem. Não, foda-se, eu estourei aqui. Estourei aqui. Mas é uma excelente provocação, BGZ, e eu queria exatamente isso, porque se a gente for levar em consideração o nível de profissionalismo que hoje o Campeonato Brasileiro exige, e aí quando a gente fala exatamente dessa provocação que a gente fez sobre Palmeiras e Flamengo, eles elevaram a régua de uma forma tão grande, mas tão absurda, que eles deram quase que uma aula. Quando o Flamengo conseguiu se reerguer, né, o Flamengo tinha virado um time pequeno, tava sempre endividado, não pagava salário, e tinha virado normal. Depois que o Flamengo consegue se reorganizar e sobe esse patamar, e vai Flamengo e Palmeiras rivalizando aí, estão rivalizando há muito tempo, e cada vez elevando mais o sarrafo, a gente vê que os clubes pequenos, que são minimamente organizados, conseguem ser mais competitivos que os clubes grandes, que seguem fazendo o que o Flamengo fazia antes, né, de gastar desenfreadamente, de não ter um planejamento, de não ter um controle sobre as suas finanças, de né, não dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Exato. Então tu vê os clubes, esses clubes todos que a gente listou, estão todos endividadíssimos, estão assim, ó, já estão se afundando nas dívidas há muito tempo, e não é de agora. Isso que tá estourando é um reflexo de um trabalho que tá sendo feito de muito tempo, né? Então, assim,
a gente pega o caso do CAP, que nesse momento acho que é o melhor clube pra se comparar aos outros. O Atlético Paranaense já tinha virado tradicional da Série A, né? Já tinha conseguido ficar muito tempo rivalizando entre os grandes, disputando finais, final de Copa do Brasil, final de campeonatos e conseguindo se manter ali por muito tempo. E aí o CAP é rebaixado, dá 2 passos pra trás, vê o que tava errando, muda o treinador e bota um planejamento todo em volta desse treinador, que é o Odair Hellmann. O Odair Hellmann pediu uma contratação de um cara e falou, eu quero esse cara porque esse cara, pra mim, ele vai encaixar perfeitamente com o jeito de jogo que eu gosto, que é, nesse exato momento, Kevin Viveiros, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele pediu essa contratação na Série B. O presidente do Atlético Paranaense bancou essa contratação e foi, cara, bancou a contratação. E deu certo, porque não contratou desenfreadamente, contratou algo que o treinador do teu planejamento pediu. Esse cara comigo, ele vai encaixar perfeitamente no que eu quero. E tá aí, encaixa perfeitamente. Acabou de meter 2 gols no Botafogo. Basicamente ganhou o jogo. Acabou de dar 3 pontos pro Atlético Paranaense. Então, assim, falta planejamento pros clubes grandes, né? E essa provocação, ela é perfeita, porque o campeonato, ele tá cada vez mais nivelado por cima. Os clubes pequenos estão tentando se organizar a ponto de elevar um pouco essa régua, enquanto os clubes grandes seguem cada vez por bagunça, por má administração, caindo cada vez mais e despencando de uma forma que daqui a pouco vai ser inviável deles seguirem competindo. Eu tenho certeza que eu posso cravar, gente, o Vasco, nesse exato momento, tá em 19º. O Vasco corre sérios riscos de rebaixamento. E eu me arriscaria a dizer que, se bobear, Remo e Mirassol, que nesse exato momento estão com 23 e 24 pontos, tem acima deles Inter com 25, Grêmio com 25, Santos com 26 e São Paulo com 27. Eu me arrisco a dizer que é muito provável que Remo e Mirassol escapem e algum outro grande seja rebaixado. Caia. Assim, o grande tema do momento é fazer o cenário de imaginação de o São Paulo, que teve caso de corrupção, teve várias crises e escândalos no último ano, né? É muito provável que um outro grande caia. E a gente tem que fazer o exercício onde o São Paulo é um dos únicos que não foi rebaixado até agora. A gente tem Flamengo e São Paulo. Tem o Flamengo, BGZ. Flamengo e São Paulo que ainda não caíram. Tu fez a pontuação sobre que é um dos artilheiros, o Kevin Viveiros. Ele é o artilheiro. Tu fez a pontuação de que o Remo e o Mirassol, se eles organizarem a casinha, eles passam e rebaixam um dos gigantes. E eu te trago um número exato. Até o Vitória tem a chance de, tipo assim, uma partida fazer todos os times descerem. Tipo assim, o Vitória tem 29 pontos. Ele tem 5 pontos a mais, por exemplo, do que o Mirassol, que tá com 24, e 6 pontos a mais do que o Remo. Se o Remo ganha e o Grêmio e o Inter perde, sabe? Eles dois caem ali ou pro top 18 ou pro top 17. Se o Remo e o Mirassol ganham, o Mirassol empurra o São Paulo pra baixo. Se o São Paulo perder, o Mirassol empurra o São Paulo ele vai sendo rebaixado pouquinho a pouquinho, e a cada tempo que passa, a cada rodada que passa, sendo mais puxado pra baixo. Então, assim, até o Vitória tem uma chance real. E assim, um detalhe, BGZ, o aproveitamento do treinador, o aproveitamento do Dorival é de 14% no Campeonato Brasileiro. 14%. O São Paulo ele não consegue pontuar desde o início do ano. Então, assim, a gente teve depois do Crespo, a gente teve o Roger, que foi mal. Não deram condições pra ele trabalhar, mas foi mal. E agora, na volta do Dorival, o São Paulo segue sem conseguir pontuar, gente. Então, levando em consideração que Mirassol e Remo estão toda hora tirando uma casquinha dos grandes, não é nenhum absurdo eles escaparem e outros caírem. E aí eu faço uma provocação além da do São Paulo, BGZ, que tu trouxe muito bem essa pontuação. Mas a gente precisa levar em consideração que tem 3, ou melhor, deixa eu me corrigir ainda mais. Tem 4 desses que estão na Copa do Brasil. Se a gente for pegar a dupla Grenal, o Vasco e o Santos, todos estão na fase final da Copa do Brasil. Levando em consideração que Grêmio e Inter estão disputando a zona do rebaixamento, quem for eliminado desses pode correr o risco de baixar a moral e acabar indo mal, né? Porque tu perde motivação, porque tu vai estar disputando só a zona do rebaixamento, desce o ânimo da equipe, tu começa a correr mais riscos. O que passar ainda tem a questão de ter que poupar no Campeonato Brasileiro pra não estourar, pra conseguir competir minimamente na Copa do Brasil. Então, a dupla Grenal já vai com certeza correr sérios riscos de rebaixamento. Com a questão da Copa do Brasil, aumenta. A gente tem Vasco que vai jogar contra o Vitória. O Vitória, que também não é um grande. O Vasco tem chance de passar pelo Vitória. Eu acho que a gente até pontuou que a gente acha que o Vitória passa. Mas não é absurdo o Vasco tentar competir contra o Vitória para tentar passar. E o Vasco que ainda tá disputando o campeonato sul-americano. Então, assim, o Vasco tá com o campeonato apertado. Não é absurdo pensar que daqui a pouco o Vasco se afunde de vez por conta do calendário recheado, o Vasco se afunde no Campeonato Brasileiro cada vez mais. O Santos vai ter um clássico agora, contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Não é nenhum absurdo pensar que vai se motivar, vai tentar e vai elevar a moral do clube pra tentar disputar esse clássico. Se der errado, o ânimo baixa. E é normal, todo o elenco sente, o vestiário sente.
E é normal esse vestiário, assim, chinelão do Santos, sentir e daqui a pouco acabar se afundando também no Campeonato Brasileiro, BGZ. Então não é nenhum absurdo fazer aqui a cogitação de cair Vasco e mais 2 grandes. Não é absurdo. Eu só queria te trazer um ponto que aí mata aquele meu primeiro contraponto que eu citei pra ti, de tipo assim, de no lugar de ser o pior campeonato, ser o melhor, porque o futebol é cíclico. Eles estão mudando o tempo todo e assim, quebrar o tabu é uma coisa que faz o torcedor que tava ali quietinho, no canto, aprisionado, acostumado a ver o time perder, começar a ser feliz novamente. O torcedor do Curitiba, que só tava, mesmo que o Curitiba estivesse na Série B, ainda torcia fervorosamente. Uma coisa que tu não disse, uma coisa que tu não observou: futebol não se vive só de história. O top 13, 14, 15 e 16, que são os que estão brigando, eles não estão tranquilos, eles estão brigando para não cair. Os 4 são campeões mundiais. Futebol não se vive só de história, porque se só vivesse de história, não era para esses 4 estarem ali. E então... BGZ, uma outra frase que eu acho maravilhosa, que fala muito bem com esses 4 que tu pontuou, e até com o Vasco, que já tá lá fundado, é que a camisa é pesada. A gente sempre fala isso, a camisa é pesada. E a camisa desses 5 clubes, nesse exato momento, só é pesada se estiver molhada. Porque ninguém mais sente jogar com eles, pô. A gente tem aí Remo, Mirassol, o Mirassol dando na cara do Grêmio, o Remo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa com o Inter e com os outros grandes. Gente, o São Paulo perdeu pra Chapecoense, que já tá virtualmente rebaixada. Até bati aqui no microfone. Pontos em 23 partidas. Já tá virtualmente rebaixada. O São Paulo perdeu pra Chapecoense, gente. Então ninguém mais sente essa camisa pesada. Ela só tá pesada se estiver molhada, pô. E eu acho que cabe ressaltar esse ponto mesmo dessa brincadeira pra poder tornar o vídeo um pouco mais cômico, mas assim, pessoal, essa é a nossa veemente opinião. Realmente é um campeonato assim que, se você for olhar por contextos históricos, contextos financeiros, contextos estruturais, tudo isso, se você for alinhar, é contraditório. O Curitiba hoje tem mais estrutura do que o São Paulo, e é porque o São Paulo quer, por assim dizer, porque se organizasse direitinho, não tava na crise econômica que tá, questão de corrupção, envolvimento de corrupção e o caralho a 4. O Bragantino, ele tá mais organizado, muito mais organizado do que o Grêmio, do que o Santos, onde o Santos tem, que a gente já vinha falando antes de começar a gravar o vídeo, o Santos tem um dos times que é tipo assim, ele literalmente reciclou tudo que podia do campeonato, tá ligado? O Santos, ele conta com o Neymar, que é um cara, que tava jogando no Al Hilal, que mal jogava lá, mas tipo, se for considerar algum time relevante do Neymar, seria o PSG, que é a estrela do Brasil, o maior artilheiro da seleção. Tem o Gabriel, né, que tava no Flamengo papando tudo, foi pro Cruzeiro pra não jogar porra nenhuma e ser ofuscado pelo Caio Jorge, agora tá no Santos e também não tá nem. O Santos contrata Rony, o Santos contrata Tiquinho, investe pra cacete no ataque, num monte de jogador que nos seus times respectivos de antes do Santos eram muito bons e que estavam desempenhando bem, mas não conseguem fazer a engrenagem girar. Então, os times menores, por terem tido todo esse tempo de ficarem ali organizando a casinha, tão melhor do que os grandes, porque enquanto os grandes se preocupavam com mídia e com quem que eles iriam gastar, os pequenos se preocupavam com qual lance valia a pena cruzar a bola, com qual passe valia a pena chegar lá na frente, para hoje eles estarem aí se classificando para os campeonatos aqui da região, né, do sul-americano, seja o Curitiba para a Sul-América, o próprio Cruzeiro ali na região de Libertadores, mas logo com o Bahia encostado, porque se o Bahia ganhar uma e o Cruzeiro perder uma, o Bahia passa, entendeu? O Bragantino também não está muito longe dessa realidade, e assim eu encerro meus comentários aqui para vocês. E a gente espera, né? A gente espera que esses grandes voltem a serem grandes, a serem competitivos, que o futebol possa levar esse sarrafo, mas com todos juntos, né? Que esses grandes possam voltar a competir por títulos com o Palmeiras, com o Flamengo, possa ter sim o surgimento de novos, assim como o Atlético Paranaense está voltando, o Curitiba está voltando, o próprio Remo e Mirassol conseguiram surgir muito bem, o Vitória é super competitivo, o Vitória, só um outro ponto, o Vitória tem o aproveitamento em casa. Se fosse levar a questão de pontos, o Vitória seria o 4º colocado do campeonato, levando em consideração os pontos em casa. Os pontos fora, ele seria o 19º, né? Então o Vitória em casa é fortíssimo, né? Então... No Barradão. Então assim, se for levar em consideração, até mesmo os clubes que nesse exato momento estão na Série B, tem clubes ali muito organizados, o Fortaleza é muito organizado, e entre outros, né? Mas o futebol, ele exige cada vez mais uma administração minimamente decente, né? Coisa que esses grandes acabaram se perdendo inclusive no próprio estrelismo, né? De querer grandes elencos e não conseguir pagar e acabar se perdendo nisso. A régua tá muito baixa. Mas é isso, veja.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, como em algum momento desse vídeo apareceu já o vídeo do Jean pedindo like, o momento da mendigagem. Like. Ó, essa daí é só pro Zold, hein? Então, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ativem o sininho pra quando vocês quiserem vir ver aqui a gente falando bosta. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um abraço do Fute League.